O futebol pode até ter fim, mas a mentalidade de atleta feita de disciplina, foco e superação permanece para sempre. Olá, meu nome é Anselmo Nishiyama e você está no Legado, o quadro da RV4 Podcast. Aqui, grandes líderes e empresários compartilham o que vai além do dinheiro, o verdadeiro legado. E eu tô aqui com o meu co-host... Rafael Posebon. Legal, Rafa. Se apresenta aí pro pessoal também. Legal. Bom, Anselmo, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Participar do podcast da RV4 é sempre um orgulho. Eu sou o Rafael Posebon, sou sócio da RV4 Investimentos. E hoje, pra falar a verdade, a gente vai bater um papo super interessante de legado e com um convidado super especial, que eu já sou suspeito um pouco de falar, vou falar um pouquinho dele. Legal. Quando a gente iniciou esse quadro, né? A primeira pessoa que você falou, cara, eu preciso entrevistar essa pessoa, né? Foi o nosso convidado de hoje. Então, dá um spoilerzinho aí, por favor, para se apresentar. Eu nem precisaria aqui, mas eu vou contar um pouquinho da carreira dele, né? Brunão? Mas nosso convidado hoje viveu intensamente o futebol. Foram mais de 20 anos de carreira com formação no Corinthians, desde os 12 anos de idade. Isso acompanhei muito bem. 8 temporadas como profissional do clube, conquistando títulos nacionais e jogando ao lado de lendas como Ronaldo, Tevez, Roberto Carlos, Mascherano. E aos 29 anos encerrou a carreira por lesões. Também acompanhei muito bem todos esses momentos, mas seguiu transformando o esporte como empresário e hoje cofundador da BRA Esportes, ajudando jovens atletas a levarem sua paixão para os Estados Unidos e Europa. Receba meu amigo Bruno Otávio Giovanelli, meu primo, meu amigo, meu ídolo, para falar a verdade. E eu sempre falo isso, eu acho que eu nunca falei isso para ele pessoalmente, tá? Porque é verdade mesmo, porque assim, o Bruno, a gente cresceu junto, né? Primo, a gente se considera primo realmente, de família. E toda aquela visão do adolescente, do jovem, da criança, de jogar bola. A gente começou jogando bola na várzea junto, depois pro clube. E depois o Bruno já fez a entrada dele no Corinthians quando era moleque. E eu sempre acompanhei, eu e meu irmão acompanhamos a carreira dele desde pequeno. O Bruno fez a gente torcer pro Corinthians, pular alambrado e invadir campo para comemorar títulos. E a gente sempre fala aquela questão de ídolo. E eu falo que o Bruno é meu ídolo mesmo, porque ele alcançou tudo que o sonho de menino poderia alcançar no futebol e conquistou uma carreira maravilhosa, uma pessoa incrível. Quem o conhece realmente sabe a pessoa que ele é. E agora como empresário bem-sucedido, levando aí a visão do esporte e fazendo a diferença na vida de famílias e crianças aí como poucos fazem. Então, meu ídolo, Bruno. Bem-vindo. Bruno Otávio. Bem-vindo aí, Brunão. Muito obrigado pelo convite, Anselmo, Rafa. É um prazer estar aqui. Legal. E só compartilhar um pouquinho do que a gente vivenciou e graças a Deus... Eu sei que vai ter bastante história aí, né, Pose? Qualquer coisa, pergunta aí as perguntas que eu não posso perguntar. Tranquilo, a gente faz o bastidor. Tá bom, brincadeira à parte, Bruno. Vamos começar ali, né? Você entrou no Corinthians quando era menino ainda, né? Lá no terrão e tal. Como é que era a sua infância, na verdade? Sua família? Como é que era, mais ou menos, aí a realidade que você cresceu ali? Eu sempre gostei de jogar futebol, nunca fui torcedor. Né? Acho que era, enquanto, até eu brinco assim, a maior treta de torcida era o irmão do Rafa, o Felipe, com meu pai, corintiano e palmeirense. E a gente jogando bola na rua. Né? Então assim, eu sempre gostei de jogar bola. Ficar assistindo, ou a vivência de arquibancada, a gente... Pouquíssimas e raras vezes nós íamos para uma arquibancada, né, Rafa, assistir jogo de profissional ou de qualquer outro clube. Então, desde muito pequeno, garrafinha era bola, pedra era bola, madeira era bola, bola era bola. Né? Então ali eu já sabia que era uma coisa que eu gostava, conseguia performar de uma maneira legal ali. Comecei na rua, aí fomos para um clube de várzea, em Santo André, depois o clube privativo, e dentro desse clube eu tive a oportunidade de fazer uma seletiva, que a gente pode chamar hoje, uma antiga peneira no terrão. Sim. Um contato do meu pai, que trabalhava com carros, né, numa gerência de autopeças, dentro do clube do Parque São Jorge, ele falou, cara, eu sei que teu filho gosta de jogar futebol, tá aqui uma inscrição para ele fazer uma avaliação, porque vai que dá certo, né? Meu pai pegou aquele papel, levou, perguntou se eu queria ir, falei que lógico, né, quero ter essa experiência, mas também sem muita pretensão, eu vou jogar minha bola, vou me divertir, ver o que dá certo lá, né, vamos ver o nível que a gente chega, né? Sim. E aí eu fiz essa peneira lá no Corinthians,
Fiquei, no primeiro dia já pediram para retornar, porque antigamente você só fazia um teste, né? E ali, se você não mostrasse nada, segue a fila, porque eram pelo menos 150, 200 moleques na fila ali para fazer todos os dias, de cada categoria. Então imagina a atmosfera, a muvuca que foi aquilo ali. Sim, sim. E aí eu fui passando, até que descobriram que eu estava fazendo peneira no lugar errado, na categoria errada. Minha mãe foi fazendo amizade com as outras mães, e elas falaram, cara, mas o seu filho tem a idade do meu filho, por que ele tá nesse horário, meu filho tá no outro horário e tal? E aí descobriram, o segurança, que ela também tinha feito amizade lá pela proximidade do dia a dia, chegou no treinador da peneira e falou, cara, aquele moleque lá, ele tá fazendo peneira no lugar errado, ele é da categoria mais nova, ele é do 8.5, ele tá fazendo nos 8.3, ele vai se prejudicar, né? O treinador olhou e falou, cara, ele tá na minha lista de aprovado. Caramba. Se ele tá sendo aprovado aqui no 8.3, pode avisar o treinador do 8.5 que eu tô mandando o jogador direto pra ele. E aí eu fui, conversei com o treinador, né? Na época ainda ele olhou pra mim, eu tinha uma estatura legal, né, Rafa? Ele falou, cara, você é 8.5, você não é gato não, moleque? Ingenuidade, nem sabia o que era gato na época ainda, dei risada porque a entonação dele me dizia isso, né? Dei risada, neguei e falei, não. Tá. Ele falou, bom, mas sei que você tá jogando de meio atacante lá, que era a minha posição ali, mas eu não preciso de meio atacante, eu preciso de um volante, você faz? Pô, bora. Qualquer goleiro. Ou até de gandula, se você precisar. E aí ele entendeu também que eu menti na cara dura ali, mas ele falou, eu gostei do perfil, tudo, tem boas recomendações, vamos apostar. Legal. E aí comecei, todos os dias alguém tentando me mandar embora o tempo todo. Todos os dias, diretor, empresário, desafio diário, né, outros meninos, né? Sim, pra poder colocar outras pessoas. Era um outro mundo, Anselmo, ali. Né? O que a gente achava que sabia de bola, numa categoria de base, nível hard, apelão, de videogame mesmo assim, parecia outra modalidade. Então, uma dificuldade de ambientação, de até gírias e palavreados ali, né? Treinador xingando 3 gerações, né, dos meninos de 12 anos, imagina, os mais velhos. E aí, no fim, tive um convite para participar de um primeiro campeonato, que foi lá em Alegrete. E aí o treinador chegou para mim e falou, Bruno, seguinte, sua última chance. Eu falei, cara, não sabia nem que tava tendo a primeira ainda. Você já me deu a primeira chance, eu não sei. Tô sabendo ainda. Ele falou, ó, sua última chance todo dia. Ele contou, né? Todo dia tem diretor no meu pé querendo te mandar embora, querendo colocar jogador dos caras aqui, trazer os jogadores, atletas deles, né? Mas eu gostei de você e nesse campeonato você vai ter que fazer o negócio acontecer. Senão, quando você voltar, não precisa nem continuar, você tá dispensado. Aí eu fui sem pressão pro torneio, imagina, né? Com 12 anos. Super tranquilo. Já um adulto de 12 anos, né? E aí ali foi minha primeira superação. Caramba. Eu acho que internamente mesmo eu falei, cara, beleza, me encurralou, não tenho mais alternativa, o que eu tenho que fazer? Jogar bola. E aí joguei minha bola, consegui ficar de titular lá, voltei e ele falou, cara, acabou esse assunto, ninguém mais mexe no moleque. Legal. E aí eu comecei a galgar. E aí fui pulando etapas, fiz 6 anos de base, subi profissional. E aí começou a fase que realmente complica o cenário, mas que fica mais gostoso, né? E aí fiz mais 8 anos de profissional aí, tendo altos e baixos, eu considero que mais altos do que baixos. Com certeza. Legal, Brunão. E vamos lá, até já entrando em alguns assuntos assim, principalmente com carreira, né? Sua carreira, óbvio, de extremo sucesso, óbvio, tudo que você participou, o que você conquistou, os clubes que você jogou, obviamente, né? Mas tem coisas que lá atrás parecia que era improvável, e o mundo de futebol, a maioria das coisas é improvável, né? E o que hoje você olha que na sua carreira ele se tornou realidade? O que lá atrás parecia improvável e o que hoje você olha, puxa, virou realidade mesmo que você traz pro dia a dia? Cara, na verdade, o futebol ele é número, né? Quando você pula pra mesa do lado de cá, né? Você começa a olhar os números, começa a fazer os cursos, tudo, e você vê o quão pequena era a chance de um menino entrar via uma peneira, ficar, ser aprovado, passar, continuar e chegar ao funil que a gente chama o maior funil, que é o do profissional. Né, você tem não sei quantos milhares de atletas no Brasil, mas pouquíssimos que conseguem viver do futebol, pouquíssimos que conseguem ganhar dinheiro suficiente para se sustentar e minimamente aqueles que conseguem se aposentar do futebol. Então, eu acho que o que era extremamente improvável era a primeira parte, viver do futebol. Né, que aí, acho que você acompanhou um pouquinho também, meus pais, e principalmente a minha mãe, ela era totalmente
contra eu não estudar da sequência, né, acadêmica ali, só que com 17 anos no profissional, né, já tendo a minha receita mensal ali, já vivenciando tudo. E, cara, é pouquíssimo provável que o estudo naquela época, naquele momento, me agregasse algo para a profissão que eu estava exercendo. Sim. E dali fiz o colegial a muito custo, junto com o Fê, raspando em algumas e bem em outras. Eu era um bom aluno, ok, né, ali, não tive muita dificuldade, a não ser do tempo, tudo. Então eu diria que assim, Rafa, 2 funis. O primeiro é entrar num time, que é viver do futebol, e o segundo, a prateleira que eu cheguei. Aonde eu consegui para poucos, né, Bruno? Passar e viver do futebol de fato, com um bom salário e conseguir pensar além da caixinha, que muitos ficam limitados, ganhando aí no máximo 2 salários mínimos para ter toda uma família com 3, 4 filhos. Né? Que é 95% da população de jogadores do Brasil que tem esse... Tem muito curso que está em 98%. Olha só. Os números. É que a gente vê normalmente só o primeiro escalão do futebol, né? Eu brinco, e acho que você já me ouviu falando isso. Se nós soubéssemos o que é realmente o futebol, ele não seria o esporte mais amado do Brasil. Né? De fato. Né? O que é viver o futebol no dia a dia, o que é passar pelo futebol dia a dia. E aí, acho que o que eu posso considerar um dos meus segredos ali, eu criei uma persona, que era o Bruno Otávio, jogador. Fora dele, eu tirava aquele personagem, deixava ele no vestiário e vivenciava o Bruno pessoa mesmo, porque toda essa pressão desde cedo, todo esse acúmulo, esse julgamento o tempo todo, porque corintiano. Gaviões ali na sua orelha ali. Ou gostam de você ou odeiam você, não tem meio termo. Sim. Então, assim, os 30 milhões que também amam, também te odeiam. Então, o negócio vai ficando complicado. Sim. E aí é uma pressão que, se você realmente não tem um psicológico legal, né, não tem uma família legal, um suporte bacana, você cede ou pro status jogador ou pela pressão real da violência praticada e todo o restante que engloba o atleta amador no Brasil, o atleta profissional e, de fato, o futebol. Mas você falou no começo, né, Bruno, que você queria jogar futebol, né? Você nunca foi torcedor, você já tinha uma visão totalmente diferenciada, na minha opinião, porque realmente eu nunca pensei em jogar futebol, né? Você já tinha uma decisão talvez interna ali, falou, cara, não vou torcer, eu vou jogar bola e tal. Ao longo, obviamente, da sua carreira, você passou aí com, né, Ronaldo, tal, Tevez, teve bons treinadores também. O que você acha que te ajudou também a moldar sua mentalidade ali tal de sucesso nesse sentido? Aí eu acho que é um pouco mais já da personalidade, né? O ambiente que eu cheguei no futebol é muito diferente do que os meninos chegam, de comunidades, né, e vindo como uma única alternativa na vida. Sim. Acho que até de forma equivocada, mas que é imposta para ele, que se ele não for jogador ou artista, ele não tem condições de ter mais do que o básico. Sim. Né? Então eu já vim de uma família que era uma classe média, né? Nunca faltou alimento, também nunca sobrou, nunca gastamos a ponto de ficar viajando o mundo. Que fala assim, era uma família tradicional brasileira correndo atrás dos sonhos. Né? Sim. Mas isso já é muito dentro do futebol. Então, acho que a minha personalidade de entender o futebol como meu trabalho, não como meu sonho ali. Lógico que, você vai falar, mas não era teu sonho? Todo moleque da nossa época ali sonha em estar na modalidade que gosta no auge, né, jogando com os grandes. Sim. Então, eu também queria, mas o que você vai ser? Não lembro de eu ter respondido essa pergunta, que eu queria ser jogador. Só que começou muito cedo, então aquilo foi se tornando uma realidade para mim. E para eu estar lá dentro, eu tinha que entender o jogo. E eu acho que esse foi um diferencial também. Sim. Ao invés de eu querer ser, vamos trazer para os dias de hoje, o Messi, o Cristiano, o Neymar, eu sabia que eu não tinha o potencial técnico que eles tinham ali. Sim. Mas eu entendia que no game do futebol, precisava de um cara que carregasse o piano, de um cara que tivesse a inteligência de entregar aquilo que o treinador queria, não o que a torcida queria, não o que a imprensa queria. Legal. Então eu fazia o papel que poucos queriam fazer. Que na minha estratégia deu muito certo, porque eu acabei jogando com todos os treinadores que lá eu passei. Sim. Né? Então, podem contestar se Bruno Otávio foi importante ou não na história do Corinthians? Podem, mas não podem negar que para ficar 14 anos jogando lá
com todas essas feras que a gente vai citar ao longo da entrevista, e ter sucesso e conseguir atuar, né, cara, alguma coisa de boa eu fazia, né? Então conseguia, que eu digo, realmente, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu entendi o game mesmo sem saber. E aí eu me coloquei na caixinha certa. Top. E Bruno, até eu acredito que eu já sei um pouco a sua resposta nessa pergunta, mas assim, você mesmo falou a questão de persona, né? O Bruno Otávio jogador e o Bruno que convivia com a gente diariamente, né? Mas se você fosse trazer para sua essência, tá? O que realmente te moldou? O Bruno dentro dos campos ou o Bruno fora dos campos? É uma boa, Rafa. Essa análise eu nunca parei para fazer, mas eu acredito que não são tão diferentes os Brunos ali, porque pelo menos eu me considero, você pode me desmentir se for o caso, mas eu sempre tive disciplina, e aí para qualquer coisa, né? E sempre encarei assim a palavra respeito pelo ambiente, respeito pela pessoa, respeito pelo clube, no caso, respeito pela família. Acho que não lembro raríssimas tretinhas que nós mesmos tínhamos no futebol. Não sou um moleque, não fui um moleque e não sou hoje um adulto de conflitos. Então eu sempre tento ver o ângulo vantajoso o tempo todo da situação. Então eu acho que o Bruno Otávio e o Bruno, eu acho que a personalidade era a mesma, só que a responsabilidade era tirada do dia a dia. O Bruno com a família era um Bruno descontraído, relaxado, só queria saber de correr, né? Corria, hein? Gostava de correr bastante. E o Bruno Otávio era um cara ainda mais centrado, fechado. Até a gente brincou em off aqui, né, das polêmicas. Eu falei, você não vai ter história minha na balada, não vai ter história minha com garotas de programa, não tem história minha polêmica. Pra tirar esse cara de casa era um sacrifício, rapaz. Não tem, porque assim, eu entendia que aquilo já era difícil, cara. E assim, exigia realmente muito do meu corpo. Então eu gostava de cuidar de mim, eu gostava de ser, que eu falo hoje, atleta. Eu não fui jogador de futebol, fui atleta profissional. Sim. Que eu considero um abismo entre as duas ali, que eu acho que é onde muitos dos nossos meninos aqui se perdem, porque eles querem ser jogador de futebol, viver o status. E isso pode ser longo, pode ser lucrativo, pode ser promissor, quanto pode ser, e a grande maioria curto, sem investimento nenhum, sem agregado nenhum de receita, e você não conseguir sair mais daquilo. Porque depois você reseta a tua vida. Eu me aposentei com 29 anos, cara. Sim. Do futebol, da modalidade que eu praticava. Sim. O que eu vou fazer? Você contrataria um jogador, por melhor de mídia que ele fosse lá, para falar de investimentos, sem saber falar de investimentos? Sim. Você não tem um plano B ali, a não ser escolinha, clube, da aula, que ainda assim você vai ser julgado, se, pô, você jogou bola, mas você sabe dar aula, você tem dinâmica, né, didática, qual que é a sua metodologia, tudo. Então você reseta, né, você aposta tudo em uma única porrada, e no Brasil ainda que você não aposenta do futebol, é uma aposta só, uma porrada só. Legal. Caramba. Agora sim, você fala um pouquinho de sempre ter sido um cara centrado, disciplinado, né, nesse sentido e tal. Com a idade que você tinha, na época, obviamente, que você foi se tornando profissional, você era uma pessoa muito nova, né, nesse sentido. Muitas pessoas, inclusive, de histórias que a gente vê, se perdem exatamente nisso que a gente estava falando e tal. Mas, de novo, da onde que sai esse Bruno, então? Disciplinado, tem alguma forma ali e tal que, né? Como que eu deixo uma pessoa mais focada, disciplinada, por exemplo, num dia a dia? Não, aí eu acho que não se ensina. Isso, infelizmente. Você mostra, você pode ter falar, ó, eu tenho uma linha e eu sei que isso daqui vai te fazer bem, isso daqui vai te fazer mal, mas a história de cada um muda durante o cenário. Sim. Por eu não ter conflitos, eu não tinha problemas para resolver. Eu tinha, nesse sentido, né? Sim. Qual que era o meu dia a dia no clube, por exemplo? Eu chegava antes, fazia o pré-treino, fazia o treino, um pós-treino e ia embora. Né? Normalmente se tinha imprensa, fazia imprensa, se tinha torcedores, ficava ali com os torcedores, tirava fotos, autógrafos, tudo. Simples, mas eu vivenciava o clube o tempo todo. Legal. Muitos meninos chegavam ali
com pressa de treinar, para ir viver o status jogador no shopping, na balada, lá na escola que eles ficavam, no próprio clube, né, no Parque São Jorge ali, o que desfoca o tempo todo. Né? Então, o que me ensinou de verdade foi o próprio Corinthians. Qualquer um desses meninos do meu lado que dava uma brecha, tomava uma porrada. Batia de frente com alguém que não devia. Batia de frente com torcida, batia de frente com imprensa. Então você fala, cara, se você é um cara observador, se você é um cara inteligente nesse sentido de falar, deixa eu estudar o meu ambiente, cara, eu sei que aquele ali não vai dar bom. Aquilo ali também não agregou nada. Aquele moleque é muito bom, cara, não tem como ele não virar. Não virou. Eu falo, cara, eu acho que não é só futebol essa brincadeira, entendeu? Perfeito. E aí, de novo, você não precisa ser o Neymar se você não tem o dom do Neymar. Vai ser todo o respeito, sem nenhuma ganância nenhuma, mas seja um Bruno Otávio. Vivencie Sim, claro. Ali o que você pode vivenciar no ambiente que você quer vivenciar da maneira correta. Eu acho que aí que eu falo de maneira inconsciente da educação que eu tive dos meus pais, das porradas que o Corinthians, no meu caso, né, o Corinthians, mas eu falo que o futebol vai te dando ali, que você fala, cara, qualquer passinho fora, tchau, tem milhares na fila aí querendo o seu lugar. Sim. Então, eu acho que o tempo todo, independente da idade, eu fui sendo moldado pelo esporte, moldado pela única oportunidade que eu tinha ali de fazer o negócio acontecer. Eu não podia me permitir, pelo menos essa era a minha cabeça, dar brecha, por exemplo, o Rafa querer meu lugar. Né? Se o Rafa quiser jogar futebol, ele vai ser lá com os zagueiros, com os laterais, com os meias, né? Seu lugar no meio de campo ali, eu já tô brigando aqui. Legal. E sempre muito de olho e respeitando muito o que o treinador queria. De novo, né? O que o time precisa. Pô, precisa entrar 5 minutos e fazer o melhor? 5 minutos muito bem jogados. Precisa treinar 3 períodos? 3 períodos bem treinados. Quem que vai puxar fila? Quem que é visto? Quem puxa fila? Onde eu quero estar? Puxando fila. E aí, assim, é de forma inconsciente, mas que eu vejo que hoje foi o motivo do meu sucesso por tanto tempo num clube tão grande como o Corinthians. Bom. E, Brunão, você... E aí, entrando já nessa parte da aposentadoria, né? A aposentadoria foi dolorosa, até por ser muito jovem, né, cara? Aposentar com 29 anos para a carreira de jogador e vindo de lesão não é tão simples assim, né? Algumas lesões tiveram. E desse aprendizado das lesões, o que você imagina que pode ter sido tão doloroso todas as lesões que você teve, todos os momentos, volta e lesiona, mas que fez com que você despertasse e moldasse o Bruno que ele é hoje? Cara, sabe que assim, Rafa, eu acho que até a aposentadoria não foi tão dolorosa quanto o machucar. Por quê? Eu subo pro Corinthians sendo bicampeão da Copinha e já campeão brasileiro no primeiro ano. Até a gente brincou ali, né? Falei, cara, se esse histórico acontece hoje, eu sou vendido no ano seguinte. Fácil, né? Porque eu era capitão da época, tudo e tal. Sim. Teve uma performance legal, bacana, e eu teria... Né, já dado sequência e a parte financeira não se falava mais disso, né? Já estava feito. Sim. Mas no Corinthians, na época, onde ainda se respeitava esse período de maturidade do atleta para ser vendido lá com 24, 26 anos, tentar passagens por grandes times da Europa, a seleção, e depois, uns 35, 36 aposentar. Em 2008, depois de toda a reformulação que teve no Corinthians, pós-queda e tudo mais, eu acho que foi o único treinador da história que eu vivenciei que conseguiu montar uma equipe do jeito que ele queria, que foi o Mano Menezes, até porque fez uma limpa em 2007, né? Acho que ficaram 7 jogadores, sendo 5 de base somente. Ali o restante foi tudo emprestado, dispensado. E aí ele contratou tudo do zero, jogadores das características que ele queria, jogadores da confiança que ele queria. E eu fui um dos permanecentes ali. E era o meu melhor momento técnico, ali em 2008. No Paulista, eu quebrei números, né? Recordes ali de posse de bola, roubada de bola, número de passes certos, minutagem dentro de campo do mesmo atleta. Fui quebrando, né? Pode ser importante ou não, mas quer dizer que tecnicamente eu estava muito bem, fisicamente muito bem. Então, quando eu tenho a primeira lesão,
foi um Corinthians e Palmeiras, e o joelho realmente estrala ali, eu falo, cara, interrompe um ciclo que eu esperei tanto para acontecer. Porque até então, você disputa a vaga com o Mascherano, você disputa a vaga com o Rogério, com o Fabinho, com o Marcelo Matos, com o Magrão, com uma galera de nego das antigas. Peso, né? O Vampeta voltou depois, o Rincon voltou depois. E eu continuando jogando, saía, voltava. Quando eu realmente alcancei a titularidade ali, que estava de forma incontestável, tecnicamente falando, vem a primeira lesão. E aí, o sofrimento só não foi maior ali. Você fala, cara, não, eu tô bem, vou voltar bem, minha recuperação foi muito boa. Você fala, cara, quando eu voltar, beleza. Aí, quando você olha, já chegou, né? Paulinho, Elias, Ralf, já continuava Bove, Perdigão, Fabinho, não lembro se tinha mais, acho que Carlos Alberto ainda estava. Falei, peraí, acho que o meu espaço realmente foi ocupado. E o time voando, né? E o time muito bem tecnicamente. Então, falei, deixa eu tentar coisas novas, tudo mais ali. E aí eu descubro, antes de sair do Corinthians ali, que eu já estava vendido. Em 2008 eu seria negociado com o time da Inglaterra e ia jogar a Premier League. Que na minha visão, no meu estilo de jogo, eu só queria ir para a Itália ou para a Inglaterra. Pelo estilo de jogo que eu tinha. Sim. E já estava sendo negociado, já tinha tirado o passaporte, também europeu. E aí ali eu acho que foi a maior... cara, eu acho que mudei o caminho. Fui para uma zona paralela aí, porque ali foi uma decepção, uma frustração, mas que ainda na minha cabeça de atleta também falou, beleza, uma oportunidade que se fechou, vamos abrir outros aqui e vamos dar sequência. Sim. E aí quando acontece logo na sequência, a segunda, a terceira e a quarta, esse processo todo de recuperação, eu já sabia que tinha aposentado. Eu só estava ainda com o contrato ativo e eu ia continuar enquanto eu tivesse o contrato ou algum time ainda querendo. Mas para mim, realmente ali já tinha encerrado minha carreira. Eu só fui por respeito à minha profissão, por respeito àquilo que eu queria e continuar fazendo, né? Sim. E aí depois começou as dores, né? Os clubes pequenos, já não ter mais o mesmo salário e os salários que tinham não eram combinados, mas não eram cumpridos. E aí você começa a mudar de cidade o tempo todo, contratos curtos, aí você começa a ver o que é o futebol no Brasil de fato. Sim. O futebol, milhares vivem dele ali, né? E aí ali para mim, então, foi a própria primeira lesão, uma dor, um significado maior do que a aposentadoria. A aposentadoria eu já estava... Eu levei como se eu tivesse feito 4 anos de fisioterapia. Né? Cara, 4 cirurgias de joelho, né? 4 anos tratando o joelho, para mim foi o meu curso de fisioterapia ali. Vamos focar no que realmente tem para fazer. O que dá para fazer? Qual que é a minha alternativa? Sim. Então eu diria que a primeira foi a mais dolorida e decepção ali de carreira, né? E aí vem o Bruno, resiliente, paciente, né, disciplinado. Sim, para dar essa virada nesse sentido. Os caras falam, machucou muito, é chinelinho e tal, tudo. O atleta que está lesionado, ele fica mais tempo no clube do que o que não está. O que não está vai lá, treina, faz o que tem que fazer e vai embora. O machucado não, o machucado ele tem que ficar 2 a 3 períodos. É muito mais chato, cara. Te consome muito mais. E você vê as coisas acontecendo e você não está envolvido. Né? Então, psicologicamente, aquilo vai te drenando, vai te puxando mesmo e irritando. Então, de novo, entre o foco, a disciplina que o esporte me ensinou a ter. Sim. E acredito que ao longo da carreira você deve ter, talvez essa foi a mais, né, nesse sentido e tal, mas o atleta ele aprende a lidar com frustração talvez diariamente ali, né, no jogo, sei lá, tomou um gol, você já tem que mudar a cabeça. Como é que você lida aí, né, talvez, ou lidava, né, eu acredito que lida com as frustrações nesse sentido. Como é que você muda rápido? Isso o esporte é mestre, Anselmo, porque, como eu citei aqui, falei, no primeiro momento de pós-avaliação, já tinha gente querendo o meu lugar, que eu nem tinha ocupado ainda. Né? Então, imagina isso. Não lembro de nenhum ano, a não ser esse 2008, que eu estava muito bem tecnicamente, fisicamente, que a minha posição, o meu status ali não foi ameaçado. Porque aí tá, os meninos de base, né? Tem o respeito sim, mas qualquer contratação chega com prioridade. Isso é no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, no Santos.
contratou a peso de ouro, o cara vai jogar até que se prove que o outro tem melhores condições. Sim. Então, todos os anos, todos os meses, todas as semanas, era uma disputa constante. Você treinava muito, se dedicava muito, conquistava a vaga, e aí ou chegava alguém novo para o teu lugar, e normalmente era meio de campo, quando eles contratava, Sim. ou mudava o treinador. E aí tudo aquilo que você conquistou com aquela comissão, reseta e volta de novo. Então, de verdade, sem brincadeira nenhuma, eu acho que eu fiz esse processo de ter que conquistar o meu espaço e voltar para o zero 18, 19 vezes, se você for pensar durante uma carreira ali. Então, Sim. com todos os treinadores, Uhum. eu joguei, mas eu comecei no banco. Então, conquistava, ficava, ele caía, ou vinha alguém com peso de ouro. E aí, reconquistava de novo. De novo, o futebol é um jogo psicológico o tempo todo. Então, o cara que ele, primeiro, não aceita isso, ou ele não entende isso, Uhum. tá fora do jogo. Sim. Tá fora do jogo porque não aguenta a parte psicológica. Né? O cara que é vislumbrado, quando a gente entrava em campo lá no Pacaembu, né, ou em qualquer outro estádio, Sim. normalmente a maior torcida era a do Corinthians. Uhum. Salvo os grandes clássicos que tinham receitas divididas, né, ali. Uhum. Cara, é uma pressão que você faz. Se você for abrir o campo auditivo, você fica louco. Você não... Os caras, primeiro que você é um entretenimento de todo mundo. Ali pra te ver, né? Família xinga, imagina. Os caras ficavam brincando depois. Imagina os caras que só vão para desabafar. Imagina o tanto de carga. Eu acredito muito nessa questão de energia. Sim. Né? Imagina a energia que é o tempo todo ali, cara. Sim. O tempo todo. Você vai pro jogo, você não vai pra... Ô, Bruno, Sim. vai, te amo. Não, Tá perdendo ali. Fala assim, te amo aqui, ó, coraçãozinho. Não, depois ele tá com o coração com Sim. flecha, né? Sim, Então, sim. assim, a parte psicológica, eu acho que era o que eu mais gostava também, dessa parte, né? Era realmente, pô, beleza, vou ter que conquistar de novo? Vambora. Legal. Porque me dava objetivo o tempo todo, cara. Não deixava eu entrar numa zona de conforto. Entendi. Né? Uhum. De novo, pela idade eu não tinha essa consciência, mas de forma inconsciente, Sim, hoje, claro. eu entendo que o tempo todo eu era preparado e municiado para ficar conquistando. Então a minha carreira inteira foi tendo que conquistar o meu espaço, tendo que provar que eu tinha condições de estar ali. Que era um menino da base, querendo um lugar dos cobras, que a gente chamava, né? Uhum. E aí, isso me moldou de uma maneira, acho que muito forte, Sim. né? Muito resiliente. Então, hoje, como empresário também, daqui a pouco, acho que a gente entra nesse assunto, mas eu fui ser empresário de fato em 2014, mas com um maior investimento agora em 2019. E aí, logo de cara, vem a pandemia junto. Fala, cara, verdade. Vamos resetar de novo o negócio? Não sai nunca, sabe? Tá toda hora me testando, né? Toda hora me testando. Caramba, cara. Mas vambora. É isso que tem que acontecer, é isso que tem que fazer. Uhum. Hoje eu já tô com quarentão, né? Então eu já começo a pensar, peraí, pô, deixa eu entender se agora realmente é a vida querendo me moldar para algum outro canto ou é realmente prova de crescimento pessoal e profissional. Show. Outras cabeças aí. Legal. E Bruno, olhando até para trás, né? Se a gente pegar todas as decisões que você já teve que tomar na vida, qual foi aquela que realmente o pessoal falou, cara, Bruno, você tá muito louco, cara. E aí você olha, e se tivesse que tomar ela hoje de novo, você faria sem hesitar. Cara, é que parece brincadeira, assim, mas tem um gap entre você ser jogador de base e ser jogador profissional, que todo mundo fala, não, esse cara vai chegar. Ao mesmo tempo, todo mundo fala, imagina, cara, ser jogador de futebol é muito difícil. Sim. É para poucos, é aquele 1 do milhão e tudo mais. E como eu tinha essa pressão em casa dos estudos, né, e tudo mais ali, eu acho que foi exatamente a decisão de, primeiro, eu entrego diploma, que eu nem sei se eu peguei o diploma, mas eu entrego o diploma do colegial. Deve estar com a Lucélia ainda. E falo, ó, agora eu vou me dedicar realmente ao que eu já estou fazendo, a minha profissão, e vou assumir que eu sou um atleta profissional. Sim. E nisso que eu assumo isso, as coisas já vêm atropelando tudo, né? Porque aí já vem as Copa São Paulo da vida, já vem os campeonatos internacionais, já volta pra cá, já treina com o profissional.
Cara, agora não deu mais tempo, ainda bem que eu já decidi, porque não dá mais tempo de mudar nada. Então, e até pequenas decisões que tinham impactos também era a permanência para não aceitar propostas menores, né? Não, vem para time menor para você jogar mais, você vai ser meu capitão. Não, tô bem aqui ainda, tô na grande vitrine. Acho que já estava no grande, né? Acho que se eu me sentia bem quisto ali, não tinha por que eu tomar uma decisão de ir para um outro para jogar mais, eu já tô jogando. Sim. É aquela ambição. Uhum. Eu não preciso ser, na época, né, o Vampeta, o Rincon. Se eu tiver o sucesso deles, perfeito, mas eu tô no mesmo ambiente que eles. Eu tô fazendo a mesma coisa que eles. Sim. Então e até pegando esse gancho, Bruno, parece muito simples, né, para quem tá de fora, a decisão de se tornar jogador, né? Porque você olha e fala, é o sonho do brasileiro, é o sonho do menino, é o sonho... O Brasil é o país do futebol, então se você tem a oportunidade, cara, por que você vai falar não pra isso, né? Até que ele viva aquilo, né? Eu brincava assim, não, mas de verdade, o futebol ele te consome 100%. Então, assim, qual foi o evento de família que você me viu, Rafa? Você perdeu casamentos, festas, você perdeu tudo que você podia perder, você perdeu. Eu não tenho foto de evento. Eu fui, pra falar a verdade, eu fui na igreja do casamento das minhas irmãs, ali, e já voltei, não teve festa, não teve nada, porque tinha jogo. Eu lembro no casamento da Aline, no casamento dela, eu pegando o carro te levando depois, lembra disso? É verdade. Ele praticamente me escoltou ali pelo caminho, que eu não podia errar o caminho, não tinha GPS na época, acho que não, né? Então, assim, eu não podia errar, porque eu lembro, foi pré-Santos ainda, foi. O 7-1. Obrigado. Foi exatamente esse final de semana, porque o Antônio Lopes falou, cara, eu sei que é casamento da sua irmã, então eu te libero, e aí de novo, ele falou, eu te libero porque eu sei que você é você. Você não vai sair de lá ou não está indo para uma balada. Sim. Eu confio em você, só que nós temos a pré-eleição, acho que era 9 ou 9h30, alguma coisa assim. Eu preciso de você aqui, pelo menos 20 minutos antes de começar a pré-eleição. Não sei o que você vai fazer lá, mas é o tempo que você tem. O casamento era tipo às 6. Então, foi aí no casamento, uma foto rápida no salão com os padrinhos e tchau, o Rafa me escoltou, eu fui e cheguei lá a tempo ainda. Sim. Então, assim, o futebol ele me consumiu de uma maneira total. Total. Não tem férias, não tem... um pouco de férias que eu tinha ainda, que a gente brincou da Praia Grande, eram eles descansando, eu correndo na praia pela manhã, depois jogando bola junto ali e tudo, tentando manter a parte física ativa. E isso em base ainda, né? Quando foi para profissional, esquece já não dava mais. Então, foi sempre essa, de novo, a disciplina. Você vê que o futebol o tempo todo ele te cobra. Isso. Sim. E hoje, se eu for contar na mão quantos amigos eu consegui trazer nessa jornada, cara, pouquíssimos. Sim. Pouquíssimos porque não dá tempo. Por mais que eu esteja assim muito tempo no mesmo lugar ali, cara, a quantidade de atletas que passa no elenco de um ano. Né? Então eu tenho a molecada da base ainda, todo o contato. Sim. Sempre tem eventos que nós fazemos juntos. Alguns caras que eu joguei junto, nós fazemos eventos, né, de comemorativos e tudo mais. Mas até por ser uma outra época de rede social e tudo mais, 2, 3 amigos mesmo assim da bola. Sim. Talvez uma mão cheia, né? Sim. É isso que o futebol te cobra. Né? E ainda um futuro incerto que a qualquer momento pode ser interrompido. Sim. E aí... De fato foi interrompido, né? No final das contas. Mas como é que aí foi essa transição? Aí sai o Bruno, né? Jogador e torna o Bruno empresário. Como é que foi isso? Eu falei, cara, preciso sair do futebol. Eu tive ainda até um papo legal com o Carelli na época. Ele falou, pô, Bruno, por que você não fala com o Andrés e faz um curso da CBF, alguma coisa assim, se torna a comissão e vem trabalhar com a gente? Eu não tinha aposentado ainda. Falei, cara, ainda tem algumas propostas, tem um pouco mais de futebol ainda para jogar, quero jogar mais um pouco ainda, depois de 4 anos machucado também, quero fazer essa transição tudo, mas o futebol já tá cansativo, já tá né, esgotando já essa parte, e eu vou parar. E parei realmente 100%, fiquei 2 anos praticamente fazendo artesanato com a Dani, com a minha esposa, ali, e foi legal porque eu falei, cara, eu nunca tive a oportunidade de ser dono de casa, de pregar um quadro na parede, de consertar qualquer coisa, quero
fazer coisas que eu via meu pai fazendo, pô. Sim. Né? Quero trazer essas habilidades também. E ao mesmo tempo, eu fui num churrasco de família também, um primo da minha esposa, ele tinha tentado ser jogador de futebol no Brasil, não passou pelo funil, né? Ele ficou nas categorias de base ali de interior, tudo, só que ele teve um convite para ir para os Estados Unidos, com bolsa 100%. E aí eu comecei, dentro de uma conversa que eu estava numa mesa, ele em outra, eu ouvi ele falando de intercâmbio esportivo. E aquilo me chamou a atenção, falou, cara, usar o esporte de maneira que possa ser usado a favor de uma negociação financeira e você ter os dois mundos, né, sem ter que abdicar de um, Sim. Parece interessante, deixa eu entender isso. E aí ele já estava com um projeto junto com mais um sócio em Jundiaí, estava para abrir em 2014, que foi o ano que eu parei. Teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos com a mesma estrutura que eu tinha, até dependendo da região, até melhor do que a que eu tinha. Aí, estando no Corinthians, né? Falei, cara, isso é muito interessante. E aí eu eu entrei de sócio com eles, que era a BRA Sports, ali em Jundiaí, que era um programa preparatório para jovens atletas, que qualquer modalidade que seja universitária seria negociada nos Estados Unidos com bolsa de estudos. Legal. E aí a gente começa a entrar nesse ambiente de falar, cara, tô jogando bola, tô treinando, acho que falando de legado, né, um nome muito legal a princípio, ensinando o pouco que a gente sabe ali, ou muito no nível que a gente jogou, e ainda assim num propósito muito nobre. Sim. Que aí no primeiro ano eu não tinha essa dimensão ainda, mas depois eu começo a ver os meninos se formarem, né, as famílias, o sacrifício que algumas delas faziam financeiramente para que aquilo acontecesse, o próprio sacrifício que os meninos faziam deles mesmo, de entendimento de língua, melhor acadêmica, melhor física e técnica, tudo mais, e financeira. Tem histórias absurdas, assim, de um moleque que não tem a menor condição de se manter no Brasil e ele conseguir dinheiro suficiente para ir para os Estados Unidos, por vontade própria, por mérito próprio ali. Sim. Hoje formado, recebe nossos atletas lá, dá emprego para os nossos atletas lá. Então, assim, você fala, cara, é isso. Sim. Então, o intercâmbio me traz para o lado de cada mesa. Eu começo a entender um pouco mais de planilhas, de números, estratégias, marketing, gestão, liderança, toda essa parte. Ainda dentro do ambiente que eu gostava, que era o futebol. Né? Sim. E aí, assim, você teve essa transição, obviamente, né? Você fala, fiquei ali pra ver o que tava fazendo, tava em casa com minha esposa e tudo mais e tal, mas assim, provavelmente, né? Falei, cara, você conseguiu fazer isso daí também porque você tinha se planejado de uma certa forma dentro da sua carreira, certo? Então, por isso que você conseguiu olhar para onde que você vai de uma certa forma com tranquilidade e tal. Como é que... Você sempre se preparou para esse momento também ou não? De novo, sei lá, já era uma característica sua? Na assim? verdade, eu acho que a precaução me preparou. Né? Até mentalmente e até financeiramente não era o plano. Sim. Né? Eu tive um pequeno período de um bom salário dentro do Corinthians, porque como eu era da base, era contratinho casado, né? Sim. Campeão brasileiro ganhando R$5.000. Aí você fala, cara, no Corinthians. Caramba. E os caras vêm contratados ganhando 200. Nossa. Aí, pô, beleza, campeão brasileiro, vamos aumentar. 7.500. 10, 15. E foi, assim, os contratos, conquistas. Sim. E lógico que no Brasil são bons salários, mas a nível de jogador e perto de quem estava ao meu lado ali, era pouco ainda, né? Sim. Então eu consigo fazer nos últimos anos de contrato, né? Uma receita que dê para comprar imóveis e guardar um pouquinho ali. Só que aí depois vem o lado empreendedor. Sim. Né? Você fala, cara, peraí, mas sendo empreendedor agora, não entra mais. Você investe. Sim. Né? E aí começa o aprendizado e todo o duelo da conquista novamente ali. E aí, assim, você não se prepara, né? O máximo que você se prepara é estudar o case, estudar o negócio, ir fazendo, aprendendo, errando, melhorando. Mas dessa preparação, eu confesso que foi de novo na raça, porque eu não sabia aonde ia me levar. Né? Era um campo novo para mim ainda, né? Então, e com 29 anos. Sim, sim. Então, eu comecei tudo do zero, só que usando a bagagem que eu tinha, que foi que eu acho que me deu uma boa vantagem aí no negócio.
Entendi. Brunão, é o Bruno empresário agora, né? 10 anos de experiência praticamente, o PJ. Hoje, se você pegar o Bruno, quando você pensa em relação a custos de empresa, você age mais pelo emocional, raciocínio mesmo, ou na questão de estratégia? Como que você vem tocando todos os seus negócios? Eu tento ser o mais equilibrado possível, Rafa, porque assim, eu acho que eu sou mais emocional do que racional, né? Não consigo sair dessa disciplina humana e respeito máximo ali, mas eu tenho me forçado cada vez mais a principalmente ser técnico, não de futebol, lógico, agora como empresário, mas ter realmente um papel e uma função de líder e gestor, sabendo que aquilo é um negócio. E eu acho que eu tive esse clique quando nós fizemos uma confraternização de fim de ano. E quando eu olho ao redor das nossas mesas ali, né, no espaço, eu vejo em torno de 23, 25 pessoas. Caramba, cara. Uma confraternização. Aumentou a responsabilidade, hein? Estou responsável por 25 famílias, né, como negócio ali. Cara, eu não estava preparado para esse negócio assim, porque é diferente, né? Você ter a folha de pagamento ali e falar, cara, não, tem 3, 4 colaboradores registrados, então parece que o negócio é só isso aqui. Aí você fala, mas de forma direta e indireta começa a aumentar na hora que você vê o impacto que você causa ali. Você fala, cara, o negócio ainda assim tá apesar de todos os desafios, apesar de todo o não incentivo que nós temos de empreender no Brasil aqui, fala, cara, agora aqui eu preciso ter a razão, agora eu preciso realmente estudar, me aprimorar, profissionalizar, porque, e aí eu acho que é 100%, quando nós abrimos aqui em São Paulo, a convite de uma sócia investidora, o espaço, você cria, de fato, uma empresa, e essa empresa num ambiente que custa caro, a gente está na zona sul de São Paulo também, próximo ao aeroporto, então já é um desafio a mais ainda, né? Estrangulado o tempo todo por custos. E aí a gente fala, cara, agora ou a gente profissionaliza, ou tudo o que eu investi de tempo, de dinheiro, de energia, vai ser jogado no lixo rapidinho. Isso antes de uma pandemia. 2019 que a gente abre, inaugura em agosto, em fevereiro de 20 a gente fecha. E você encaixa, porque, cara, tudo acabei lá dentro, de investir né? na empresa, né? Como que o caixa era o total crédito de um bom negócio que era, e realmente foi, porque na pandemia a gente conseguiu equilibrar, vendendo almoço para comprar janta, tudo bem, tirando tudo que era possível de lucro, de receita para os donos ali, pagando folha, e aí o emocional entra junto com a... Como que a gente falou agora? Com a razão. E você fala, cara, eu preciso equilibrar esses pratos aqui, sem a experiência de ser empresário, né? Porque até então eu tinha assim um negócio como intercâmbio, mas somente um produto. Quando nós inauguramos em São Paulo aqui, e automaticamente já chegaram mais 2 serviços ali. Era uma quadra society, a quadra de areia, é o espaço de eventos. Né? Então você tem, além do futebol, outras modalidades, outros serviços prestados. Então você tem públicos diferentes. Você começa a falar, cara, tô entrando em campo minado aqui de gente grande. E aí que o equilíbrio se faz realmente necessário. Comecei a estudar muito, fazer muito curso, ir a workshops, tentar abrir networking, ler livros, tudo que podia nessa parte de gestão. E que eu nem sabia que eu seria líder, né, da questão toda. Até então eu era Capitão um sócio de novo, investidor, né? Colocou a faixa de novo no braço. Operacional. E aí legal também, porque... Legal. Eu acho que a grande maioria tem esse caminho, né? Mas eu coloquei piso na empresa, eu pintei parede, eu instalei TV, aí... Se eu vi acontecer. Realmente operacional, cara. É aquilo. O que tem que fazer? Pintura? Vamos lá, vamos fazer. Não tem... Passei aniversário, né? Como era a inauguração, dia 4 de agosto, eu faço 2 de agosto. Meu aniversário praticamente acabando o dia, eu pregando as coisas na parede, arrumando mesa, tudo, para a inauguração dar tudo certo. Então, realmente, tentei o máximo possível me preparar, mas eu acho que assim como vocês aqui, a preparação é eterna, né? É diária. Não muda nada, e se você não se atualizar...
você fica para trás rapidinho. Sim. Eu queria saber, Bruno, depois dessa pós-pandemia, obviamente, tudo mais e tal, né? Falei, cara, como é que hoje você vê esse aprendizados em relação a negócio e tudo mais, né? Falei, cara, mas falando assim, cara, como é que você investe hoje qual que é a sua mentalidade para falar, cara, eu vou investir mais nesse negócio ou não? Acho que como é que abriu sua cabeça depois desses estudos, né? E ter sucesso aí nessas outras frentes? O que mudou ali, né? O que foi os aprendizados que você pode compartilhar aqui com o pessoal? Cara, a Que pandemia... é imprescindível, assim, né? Numa comparação hoje, que se a gente pode permitir essa brincadeira, né? Eu acho que a pandemia, na minha fase empresarial, continuou sendo um Corinthians para mim, né? Pressionando e batendo. Sim. Né? Você fala, cara, o Corinthians é um negócio que não sai de mim, não é possível. Porque, imagina, né? Um menino ainda também investindo e vindo todo num planejamento feito a 3 mãos, né? No caso que a gente estava ali. Uhum. E de repente falaram, acabou, cara, você não sabe se vai ter amanhã, porque Sim. Do jeito que foi, né? De novo, eu acho que o esporte me salva, dando aquela disciplina, aquela mentalidade, aquela casca, né? Sim. Aquela mentalidade e resiliência de continuar de novo. E aí depois da pandemia, a gente falou, cara, respira, sobrevivemos. Né? Muitas arenas no mesmo segmento que o nosso acabou fechando ali. Nós viemos para São Paulo, eram 150 na grande São Paulo inteira. Ali, próximo da gente, zero, ninguém. Durante a pandemia viraram 600 ali, e muito próximas da gente. Grandes centros, principalmente de beat sports, né? E eu acho que deve estar de novo aí 300, 400 ativas, né? Você tem muitos espaços ainda que são, mas ativos mesmo assim, cai drasticamente, né? Então, eu acho que o primeiro aprendizado que nós tivemos não ter realmente o ovo, todos os ovos em uma única cesta, a variedade de produtos e serviços, diversidade de clientes, né? Não ficar somente num produto, porque aquele produto ele pode ser sazonal. Sim. Então ele te gera uma receita importante agora, mas se você só focar nele e deixar os outros, você acaba perdendo time do mercado. E no meu caso, a pandemia impactou diretamente em eventos e intercâmbio, fronteira fechou, qualquer aglomeração era proibida. Já a areia salvou, porque foi o esporte que meio que abriu portas para a galera sair de casa. Então nós tínhamos muitos empresários ou funcionários ali que eles iam de social para aula de futebol, beach tênis e vôlei, fazia reunião com o chefe, com o cliente, tirava a camisa, ia para a areia, fazia a parte esportiva dele, dava aquela relaxada mentalmente e voltava para o escritório / espaço. Então a gente conseguiu se adaptando à pandemia, com as possibilidades que nós tínhamos. Então o que eu procuro hoje? Diversificar o tempo todo, né? Trazer a evolução constante, tentar entender qual que é realmente a dor dos clientes ali, no caso, saúde, esporte, os dois juntos, eventos, né, uma grande experiência a gente tenta proporcionar na questão de eventos privativos e corporativos e me atualizar quanto ao mercado. Né? Por exemplo, agora, depois eu falo que agora nós estamos no 2º ano de fato trabalhando 100%. Então, o meu cliente ainda está mudando, ele ainda está sendo descoberto no todo, porque o que funcionou na pandemia não funciona mais, né? O primeiro ano do pós-pandêmico ali foi excelente, mas acredito que foi para todo mundo, porque estava todo mundo querendo qualquer coisa. Né? Então o que era ofertado era consumido o tempo todo. E agora o grande desafio é o equilíbrio. Entre a razão e a emoção ali, buscar esse equilíbrio do cliente que agora fala, cara, peraí, agora eu quero escolher o que eu quero comprar, o que eu quero vivenciar. A experiência que eu quero ter. Não sei se é mais na areia, se é no society, se é só o churrasco. Então, a gente tenta o tempo todo estar de olho no que o cliente demanda ali, tendo a nossa cara também para não ser qualquer peça, qualquer serviço ali. Né? E é engraçado que
você começa a falar, dá uma reflexão, porque, querendo ou não, parece que a pandemia faz tanto tempo, mas é o que você fala, tem 2 anos cheios, né? Que você olha e fala assim, realmente a pandemia passou e agora a gente vem se acostumando com o novo mercado, clientes, produtos, entre outras coisas, né? E até pegando esse gancho, Bruno, principalmente nas questões financeiras, né? Obviamente, são muitos desafios e acredito que pode ter sido da própria pandemia, mas qual foi realmente aquele tombo financeiro que você tomou como pessoa, como empresário, que você aprendeu muito e falou assim, cara, daqui pra frente eu preciso seguir de forma diferente? Legal, acho que até alguma coisa que talvez vocês falem com bastante ênfase com os clientes aqui, né? Mas, de novo, o lado emocional, eu apostei de uma maneira muito cega no negócio, né? Eu era o único no começo, né? Em Jundiaí eu era um dos principais ali investidores financeiros do negócio. O primeiro já tinha montado tudo, já tinha investido muito dentro do projeto, mas eu cheguei finalizando a questão que faltava ali. E no segundo eu investi mais do que eu podia. Como eu falei, tenho certeza que isso daqui já vem dando certo. Com todo esse embelezamento de negócio e espaço, não tenho dúvidas que vai ser um negócio próspero, né? Então, conversei em casa, conversei com a Dani, né, com a esposa. Ela falou, se você tem toda essa confiança, vamos junto. E aí você faz aquela... No banco, aquele dinheiro estaria rendendo muito mais, né? E seria de forma líquida e diária. Quando você tira ele, a sua receita diminui dos rendimentos, você fica com ele aplicado. Sim. E até o negócio se transformar há um tempo hábil, que a gente sabia, porém os números que nós tínhamos calculados ali, a gente ia superar muito rápido. Só que veio a pandemia, né? Então eu apostei na hora errada, sem saber que era a hora errada. Não dava muito pra saber também ali, Não tinha a né? menor condição sabia, na né? época, né? Sim. Mas eu acho que essa prudência realmente de fazer estudo de mercado, talvez tentar alavancar de uma outra maneira, não colocar o dinheiro próprio, né, entender de outros meios que muitos, né, empresários acabam fazendo, talvez tivesse sido muito mais assertivo. Não sei se teria sido bom o suficiente também, porque por ser recurso próprio eu consegui manipular a situação de uma maneira bem mais flexível. Vai falar, em vez do investimento voltar aqui, eu estou entendendo todo o negócio, então daqui a pouco ele volta, segura um pouquinho aqui, não paga esse, não paga esse. Eu tive também um domínio e uma autonomia maior quanto negócio, mas pelo meu lado pessoal, só eu acabei sofrendo impacto, né, financeiramente falando. Então acho que hoje ainda eu colho e tento resgatar um investimento muito bem pensado no momento mal colocado, né? Então acho que dentro desses arrependimentos, e não chega a ser, né? Porque ainda é o meu negócio, ainda é o que eu acredito e vou continuar fazendo por muito tempo, mas de não ter tido talvez a experiência ou estudo suficiente para ter alocado esse dinheiro de uma maneira mais inteligente, talvez com um suporte melhor. Mas de qualquer forma também pegou um momento de vida global impensável, né? Incalculável, para falar a verdade. Qualquer estratégia e também aqui a gente teve, com certeza, o mercado sofreu grandes impactos e óbvio que se hoje é muito fácil da gente falar de planejamento financeiro com clientes, em 2020 pode ter certeza que a conversa era outra. Eu acho que a preocupação das pessoas eram outras e obviamente, investimento de empresários, entre outras coisas, que com certeza fez a gente aprender bastante no dia a dia, né? Eu tive alguns momentos, tá, de investimentos, assim, que até às vezes acho que gera uma curiosidade. A atleta não tem muito suporte, hoje em dia talvez bem mais, né? Mais empresas fazendo essa assessoria. Antigamente eram pouquíssimas. Algumas grandes e muitas pequenas tentando fatia de mercado ainda. Tive de um dos amigos que eu joguei junto, um suporte, mas foi no momento lá da recessão 2010 a 12, se eu não me engano, que a bolsa teve uma volatilidade gigantesca ali. Então, de novo, né, a entrada errada, aí você fala, cara, o estudo do cara tava perfeito, assim, era pra, de novo, criar receita suficiente pra, com mais 3 aninhos ali, tá bacana. E aí vem a recessão de novo, você fala, cara,
tudo que você estava projetando ganhar, o mercado engoliu e tira dali, põe daqui. Pô, eu não vou mais mexer com esse negócio. Aí depois tive mais uma assessoria ainda também, um escritório muito bacana, 0 reclamações ali, mas que também num momento desafiador falou, cara, a gente projetou isso daqui, mas o mercado reagiu mal, já não vai mais dar essa lucratividade, acaba tira de banco, tira daqui, investimentos de bancos que, poxa, sem querer falar mal, mas também não falando bem, errados, né? Sim. E propostas erradas ali, nem que tenha maldade nisso, mas de planejamento errado, estratégico mesmo, né? Então, só de impostos que eu acabei pagando, um dinheiro alocado, mal alocado, né, por confiança em gerentes, tudo, perde-se mais uma fatia de um bom dinheiro ali. Então, eu ainda não tive realmente, espero que seja breve ali, mas ainda não tive realmente uma estratégia esperta o suficiente, ou no momento, vamos colocar, acho que não é nem com inteligência, mas no momento bom para que o dinheiro realmente faça a sua mágica de trabalhar por nós ali. Agora, Bruno, como é que você consegue relacionar toda a sua experiência, função, né, dentro de campo, ali na época de Corinthians e tudo mais, tal, com o Bruno empresário hoje, assim, tal? Qual a correlação aí, tanto de funções quanto aprendizados que você consegue fazer aí nessa história? Eu ouvi isso até essa semana, cara. Até numa situação que nós fizemos dentro da empresa, um profissional que trabalhou comigo no Corinthians também, hoje faz treinamento com adultos lá dentro do nosso espaço. Ele falou, cara, você não vai parar de intermediar o meio de campo, não? Você não vai sair dessa parte de transição, né? Defesa e ataque o tempo todo? Cara, foi uma correlação interessante ali, porque realmente uma das minhas funções lá é realmente intermediar setores, né? Eu gosto de saber de tudo que acontece ali, então acaba meio que todos os setores trazem os problemas para eu estar dando um palpite ou realmente precisar resolver. E aí eu fico meio que intermediando o tempo todo, né, o meio de campo ali. Então, acho que até nisso tem uma coincidência bacana ali, porque eu meio que controlo o meu ambiente. Então, gosto de entender como o comercial tá, como o financeiro, e diretamente eu sou ligado ao financeiro, o operacional, né, até trocamos as redes agora. Falei, cara, é meu ambiente isso daqui, né? Então, ficar esperando ninguém vir fazer isso não. Chegou a rede, a gente já peguei mais 2 funcionários lá, falei, vamos trocar isso daqui. Legal. Aí trocamos, demos risada, colocamos errado, colocamos certo. A gente erra e acerta, mas eu gosto muito ainda de ser o carregador de piano. Estou aprendendo ainda a ser o estratégico, e vi em um podcast legal também, da Cris Junqueira, ela falou, não tem nada mais estratégico do que ser operacional. Né? A gente fala isso direto aqui. Exato. Achei animal essa frase. Falou, não, você tem que ser estratégico, sair do operacional, tudo. Por um tempo, realmente, eu também pensava assim. Fala, cara, quando eu vou ver, eu tô pendurado lá, pintando quadra, pintando as coisas. Eu acho que se você não conseguir depositar a sua energia no máximo naquilo que você tá fazendo ali, talvez você esteja no lugar errado. Né? Se você se incomoda em fazer isso, tal. Lógico que eu aprendi também que enquanto tem os clientes ali, não vou ficar eu de zelador do espaço ali com o cliente querendo falar de negócios comigo. Claro. Né? Tem um momento para isso. Mas eu acho que ser operacional, carregar piano como eu carregava no futebol, eu acho que hoje é uma estratégia que funciona no cenário empresarial. E assim, Brunão, você é o cara do esporte. No passado como atleta, hoje em dia como empresário, mas também no ramo do esporte. E também existe o Bruno, pai de família, existe o Bruno pessoa. E existe alguma mudança do profissional, do pessoal? Tem a mudança do CPF, do CNPJ? Tem, ou é sempre o mesmo Bruno? Cara. Eu brinco até com a Dani, fala, cara, se eu conseguisse ser bravo com os meus colaboradores, como eu sou com meu filho, impor limite, não né? Dá pra você imaginar. Cara, não tem como, assim. E assim, o meu bravo, entenda-se por um bravo muito calmo, tá? Dificilmente, que às vezes assim, você fala sem muita paciência, né? Então você impõe muito limite pra criança. Né? E na empresa você tenta ser um pouco mais amigo, né? Com medo de ofender, de magoar, de impor alguma coisa que aquele colaborador vai ficar martirizando aquilo. Quando o filho você fala, para de frescura e segue a vida. Né? Então,
Tem uma diferença, sim. Eu acho que eu imponho muito mais limite em família do que propriamente nos negócios. Gostaria de ser o contrário ali, até porque meu filho não dá trabalho nenhum, 0, né? Um relacionamento também como marido e esposa ali, excelente, não temos conflitos, muito pelo contrário, o pensamento estratégico e de casal é muito próximo, então nessa parte eu acho que até fui muito melhor sucedido do que profissionalmente, né? E aí só... Legal. Minha vida toda só tem a agradecer, cara. O Pose aí tocou essa parte, né, de família e tudo mais e tal, quando a gente fala... Por isso que acho que no final das contas a gente chamou de o legado, né? Esse quadro, porque é um pouco da sua história, toda a sua vivência, né? Falei, cara, tipo, como que o Bruno pensa, como que o Bruno age, né? E pra quê, né? Falei, cara, o que você quer deixar ali, de repente, pros seus filhos, sei lá, tal, ou dentro do seu projeto hoje, né? O que mudou, qual que é seu propósito hoje em dia, tal, que você quer deixar aí pras pessoas? Cara, nem era um objetivo, mas fico muito feliz de estar nesse caminho. Meu filho joga bola todos os dias, né? Adora futebol. Não tem como fugir, não. Muita parte desse futebol é comigo, seja na sala, no campinho, na quadra, onde for. Então a gente brinca muito juntos ali. É uma relação extremamente saudável. Minha esposa fica brava, porque tudo defende o pai, vai com o pai, quer o pai, tudo isso. É meu grudinho ali. Então, assim, eu acho que o meu legado realmente está sendo o comportamento, acho que a personalidade, né, a própria disciplina, de novo, vamos usar aqui a palavra, que meu filho mesmo está desenvolvendo. Legal. Acho que essa visão de um moleque que não briga, não tem conflito. Se querem brincar com ele, ele brinca. Se não querem, tá tudo certo. Eu vou pro outro lado que quer que eu brinque também. Então, acho que esse é um legado bacana. Porque a gente tenta sempre focar, né? Realmente, acho que a palavra que eu gosto muito é o respeito. Né? Se ele tiver respeito pelo ambiente, pelas pessoas e por tudo que ele faz ali, eu acho que aí meu legado tá realmente concluído ali. E que eu acho legal pela parte do Bruno Otávio. Essa semana, de novo, eu tive alguns chamados na rede social de meninos chamando Bruno Otávio, né? E aí eles querendo expor que tem o nome devido ao Bruno Otávio, o atleta. Caramba. Isso é legado, hein? Isso é legado. Eu falei, tomara que dê certo pra você, pra mim deu. Brinquei com ele ainda, tudo e tal. E tive se puder, tive uma passagem muito legal nesse sentido. Num dos treinamentos da base, eu estava saindo, já jogava no profissional e base. Minha mãe, não lembro por qual motivo, ela estava comigo no Parque São Jorge. E aí, nós saindo das catracas ali, veio uma mãe, um pai, com uma criancinha de colo. Na hora que o pai me viu saindo, ele parou, ele travou. Só que assim, você tem uma visão, né, dinâmica assim como atleta, tudo isso, você fala, cara, tudo bem, tá? Ainda fui, né, falar uma coisa. Falei, cara, é o Bruno Otávio. Olha só. Pô, minha mãe chorou na hora, né, ficou extremamente emocionada ali. Foi, Bruno Otávio por causa de você. Tá? Caramba. Cara, aí você começa a entender, e eu acho que falta muito pro atleta aqui no Brasil, a dimensão que você tem como figura pública. Sim. Né? Tem muitas crianças, né, adolescentes, pais e mães ali, que veem em você uma válvula de escape, né? De um lazer, de um entretenimento, de uma possibilidade. E eu acho que os clubes aqui, eles usam muito mal isso. Né? Nos Estados Unidos você tem o Media Day, você tem os jogadores visitando os hospitais, fazendo trabalhos sociais, né? Você tem o jogador sendo usado de uma maneira positiva o tempo todo. Sim. E aqui a gente coloca ele sempre julgado o tempo todo. Então ele repele o cara em vez de estar próximo do torcedor. Sim. Né? Não seria legal vocês trazerem um jogador atuando aqui para falar sobre a parte financeira da vida dele ali? Né? Ou trazer uma comunidade toda para vocês palestrarem lá com um atleta junto, dando exemplos, apoiando e fazendo essas coisas? Você não tem, você só tem sempre escapes políticos, o tempo todo problemas, você não usa a imagem que tem ali. Vem o Memphis ganhando o que tá, ele só quer, tudo bem que a comunidade é importantíssima, gente, mas
faz a comunidade realmente ter oportunidades. Sim. E não só se promover em cima de comunidades. É o contrário, dá alternativa para eles. Fala, ah, beleza, você quer ser alguém na vida? Vem cá, vem entender sobre negócios. Uhum. Gera aqui dentro, não sei se vocês sabem, mas a comunidade é onde o dinheiro mais circula, com maior velocidade. Se você é um bom negociante, um bom vendedor, um bom estrategista, você fica rico aqui dentro. Não precisa sair daqui. Não precisa ter essa mentalidade tão fechada. Uhum. Então, acho que o atleta ele é muito mal instruído, mal aproveitado. E eu acho que é mal usado no nosso país ali. Sim. É só realmente pro oba-oba, é só pra parte... eu não vou falar ruim porque, pô, os caras gostam de viver o status do jogador. Sim. Mas você não aproveita. Dava pra entregar mais, né? Muito mais, cara, muito mais. Pô, dá o tempo para ele ser realmente um atleta de performance. Sim. Né? Vai nas escolas palestrar, vai onde for. Não sei falar em público. É treinável. Sim. Tudo isso é treinável. Começa falando só como foi a sua história, falar da sua vida. O resto a pessoa vai absorvendo, né? Então, nessa parte ainda... Tô tentando levantar umas bandeirinhas aí, vai que consegue. Consegue. E Brunão, estamos indo para os finalmente, né? Mas, assim, em uma frase, né? Existe o Bruno Otávio e o Bruno Otávio Giovanelli. Então, se você pudesse pensar e o que é construir valor dentro e fora, não mas dos campos, o que é na cabeça do Bruno? Não abandonar seus princípios, cara. Eu acho que não tem contrato, não tem negócio que vale os princípios, assim, de verdade. Você pode sim balançar, aproveitar oportunidades, mas tem algumas coisas que não se negocia e eu acho que muito do que a gente conversou aqui desse respeito, disciplina e princípios não se negocia, né? Então... Negociável, né? Tem... principalmente no momento que a gente está agora político, né? Acho que eles estão brincando com muita coisa que é muito séria. Né, e pisando nos princípios de muita gente aí que, por sobrevivência, acaba deixando de lado. Né? Então, a gente que tem um pouquinho mais de instrução, a gente que tem um pouquinho mais de possibilidades, também acho que daqui a pouco a voz ecoa um pouquinho mais, a gente consegue ajudar de uma maneira muito mais assertiva ali e fazer as coisas acontecerem da maneira que tem. Então, princípios não devem ser deixados de lado. E para fechar, Bruno, uma mensagem de repente para o nosso público aí, né, de empresários, investidores e tal, o que você deixa aí para a gente fechar? Vai, Curi! Não, você vai agradar muitos, então não, tudo bem, não tem problema. O palco é seu. Não, melhor não, deixa ser imparcial ali, né? Cara, só de verdade, acho que assim, como a gente começa a empreender no Brasil, é porque a gente acredita, né, daqui. Sim. Seria não fácil na praticidade, mas, por exemplo, todo mundo que tem um pouquinho de condição, sair do Brasil, investir em outros lugares e viver uma vida de outro jeito, largando todo o legado aqui para trás. Uhum. Mas tenho certeza que não traria a felicidade que o pessoal busca, né? Então, acho que para os empresários, né? Eu acho que assim como os atletas, os empresários ainda é uma classe meio desgarrada. Né? Se a gente conseguisse juntar mais, ter mais networking, aproveitar o serviço de um contribuindo com o serviço do outro, eu acho que a gente traria uma força que não teria política, não teria cultura, não teria nada que impactasse diretamente. Né? Então, assim, em qualquer ramo, em qualquer serviço, se juntar, né, dificilmente derrubam. E a gente é muito frágil nesse sentido, né? Cara, você é meu concorrente, eu não vou falar com você. Pô, burrice, cara. Sim. Você é meu concorrente, eu quero estar do seu lado. Por que McDonald's abre do lado de Burger King, cara? Será que ninguém pensa exemplo, nessa lógica o tempo todo? Uhum. Né? Americanas do lado de... Como que é agora? Pernambucanas, não? Né? Qualquer loja de conveniência, né? Você fala, cara... Todo mundo tem uma lógica a ser seguida e o negócio acontece. Porque se todo mundo juntar a clientela de todo mundo, resolve o problema de todo mundo. Perfeito. Né? O problema é que a gente está sempre, como empresário, falando, não, eu quero fazer o meu, quero buscar o meu. E nessa todo mundo se derruba. Então, que a gente possa ter um pouquinho mais de uma consciência um pouco mais colaborativa, que a gente possa se ajudar um pouco mais como negócio, como país, e realmente trazer essa informação, eu acho que mais assertiva.
parar de ser também muito conteudista de diversidades de matérias e ser um pouco mais prático, o que resolve e o que não resolve. Separar as coisas, juntar força e trazer todo mundo para uma única direção de novo, porque senão já vai dar o que tá dando na parte política e arrastando todo mundo junto. Perfeito. Que aula, né, Puzi? Que aula. Deu para aprender bastante aqui, né? Cara. Então, Bruno, obrigado aí pelo seu tempo aí, né? Uma história incrível, né? Realmente não tenho palavras aqui para... Espero ter tentado conduzido bem aqui para poder ter extraído aí o melhor, porque de fato é uma história totalmente fora de série e fico feliz de você estar aqui na nossa comunidade, aqui porque a gente com isso aprende e cresce junto, né? Gostou, Bruno? Pô, maravilha, agradeço demais o convite e bate-papo diferente, hein? Porque acho que a gente aborda assuntos poucos tratados com atletas e esportistas. Eu acho que, cara, falar a verdade, eu que agradeço primeiramente aí seu tempo, o convite, deixar nosso time, os nossos clientes, conhecer um pouco mais da essência do Bruno, que eu já conheço particularmente, e acho que isso é muito bom para mostrar que atrás do garoto que sonha, do jogador, existe uma pessoa, existe um homem, um pai de família, um empresário, e por aí você vai traçando seus caminhos, independente da dificuldade, e acho que é isso que a gente sempre tenta passar para todos que estão assim ao nosso redor, que a mensagem que nós passamos aqui falando do mercado financeiro, nós queremos chegar nessas famílias, chegar nessas pessoas, e com certeza você com sua história, você vai chegar nessas pessoas também e fazer aquele ciclo que a gente está falando de cada um poder contribuir. Então, obrigado mesmo mais uma vez. Prazer estar contigo e realmente foi incrível. Que nossos negócios possam impactar quantos puderem. Com certeza. Fechou. Valeu. Pessoal, se você gostou, compartilha, curte com o pessoal e até uma próxima. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.